Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Bom dia. Vamos à palavra de Deus. Estamos falando esse mês sobre oração e hoje nós queremos falar sobre nosso maior exemplo. Quem é o nosso maior exemplo? Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus por esse instante. Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Bom demais estar na Tua presença. Como nós acabamos de cantar, Senhor, mais que tudo, nós desejamos a Ti, Pai. Desejamos ouvir Tua voz, desejamos falar contigo, desejamos, Senhor, Te alegrar, desejamos, Senhor, estar na Tua intimidade, Pai. Por isso, Senhor, fala conosco esta manhã. Ministra os nossos corações a Tua palavra, a Tua vontade, Pai. E, Senhor, possamos ser edificados, Senhor. Que a Tua palavra traga fé ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana a gente pôde presenciar aí na nossa sociedade uma série de manifestações de um povo cansado, né? Um povo que está cansado de ver aqueles que deveriam representar o nosso povo preocupado mais em enriquecer, preocupado mais com seus próprios interesses. E aí a gente viu então, né, uma série de manifestações, e me chama a atenção de que não existe assim uma liderança, né? E eu parei para meditar essa semana sobre isso. A verdade é que o mundo carece de líderes, o mundo carece de referenciais. Talvez, olhando um pouquinho assim para o mundo, um dos últimos grandes líderes assim, ainda vivos, talvez seja o Nelson Mandela, mas que já está tão velhinho, né? Está lutando para se manter vivo, cheio de enfermidades. E quando a gente olha para a história da humanidade, o que a gente encontra é: o maior líder que existiu foi Jesus. Eu não conheço nenhum outro igual a ele. Jesus não era aquele líder que ficava dentro de um gabinete, dentro de uma sala, dentro de uma casa, dentro de um palácio, dando ordens. Jesus, ele se comprometia com aqueles que o seguiam. Jesus buscou realizar o trabalho junto daqueles que o acompanhavam. Jesus procurou guiar o seu povo, guiar os seus discípulos. Jesus, ele demonstrou paciência. Jesus demonstrou preocupação em ensinar, preocupação em dar o exemplo. E é o que esse mundo carece, né? De pessoas que deem o exemplo. Ainda ontem eu estava dirigindo, indo embora para casa, e uma coisa engraçada, né? Eu abri o vidro, eu não costumo abri o vidro, botei a mão assim, encostada no vidro, e depois eu botei a mão assim pro lado de fora. Quando eu botei a mão pro lado de fora, meu filho mais velho falou: papai, você está botando a mão pro lado de fora, tira a mão do lado de fora. Eu falei: tá bom, filho, vou tirar a mão do lado de fora, mas por que isso, essa preocupação toda? Ele falou: papai, você tem que me dar exemplo de vida. Eu falei: tá certo. Eu tenho que dar exemplo de vida para o meu irmão, mas você tem que me dar exemplo de vida. E está certo, não está errado. E o mundo carece disso, pessoas que deem exemplo. Esse mês a gente está falando de oração. E quando a gente procura alguém que seja exemplo para a gente de oração, a gente encontra na palavra de Deus Jesus. Os evangelhos, você deve procurar ler os evangelhos, absorver os evangelhos, a mensagem que tem nos evangelhos, porque nos evangelhos a gente vê a vida de Jesus, como ele se comportava, como ele caminhava, como ele andava, como ele agia. Se a gente quer um exemplo, um referencial, vá lá nos evangelhos, você vai ter um referencial daquilo que Deus deseja para a nossa vida, daquilo como Deus deseja que a gente caminhe.
Jesus foi esse exemplo. Por onde ele andou, por onde ele passou, ele foi dando o exemplo através da sua vida. Ele não mandou falar assim, ó, faça isso. Não, ele mesmo fazia. Assim como Jesus foi o nosso maior exemplo, eu procurei aqui trazer alguns ensinamentos daquilo que é principal, falando sobre oração, daquilo que eu pude encontrar na vida de Jesus, para a gente poder falar essa manhã. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O primeiro tópico que eu queria falar com vocês essa manhã, o primeiro ensinamento de Jesus está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 15. Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: a sua fama, a fama de Jesus, porém se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Sabe o que eu vejo aqui? O primeiro ensinamento a respeito da vida de Jesus, que oração, ela deve ser uma prioridade. Oração deve ser uma prioridade. Jesus tinha muitos afazeres. Jesus, por onde ele passava, multidões o seguiam. Jesus curava a muitos, tinha muita coisa para fazer. Tinha muita obra de Deus para fazer. Mas no meio disso tudo, daquela multidão chegando, daquele povo todo carente, necessitado, Jesus reservava um tempo para orar. Porque ele sabia que a oração era uma prioridade. A oração foi algo que Jesus priorizou. Mesmo quando ele estava muito ocupado, ele não deixava de separar um tempo para estar em oração. Sabe, queridos, isso mostra para a gente que oração não é uma questão de tempo. Porque a gente acaba falando, puxa, eu não tenho tempo. São tantas coisas que eu tenho a fazer, são tantas atividades. Eu trabalho, eu estudo, tenho filho, casa, tenho lazer, tenho igreja, tem tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo. Oração não é questão de tempo. Oração é questão de prioridade. A gente não pode deixar a oração em segundo plano. Dentre todas as coisas que a gente faz, nós devemos aprender com Jesus a priorizar a oração. Jesus, ele tinha tempo para orar, porque ele decidiu ter tempo para isso. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos aqueles que decidimos aquilo que vai acontecer conosco, que alocamos tempo para as nossas atividades. Então, ter tempo ou não ter tempo é uma questão de escolha, é uma questão da gente priorizar. O dia é igual para todos, são 24 horas. A questão é, qual a prioridade que a oração tem no nosso calendário diário? Na tua rotina de vida, na nossa rotina de vida, onde nós temos colocado o nosso tempo para estar orando assim como Jesus orava. Você planeja aquilo que você vai fazer durante a semana, não é assim? Pelo menos eu planejo aquilo que eu quero fazer durante a semana. E a gente precisa, no nosso planejamento, incluir o nosso tempo de oração. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, é preciso que você priorize um tempo de oração. A segunda coisa que eu queria falar com vocês esta manhã, que eu aprendo a respeito do exemplo de Jesus, é que a nossa oração, ela deve ser intensa em tempos de tentação. Está em Lucas, volte um pouquinho, vai para Mateus, no capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4.
versículos 1 e 2. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Olha que interessante. Jesus ficou ali 40 dias em oração, porque ele estava ali num momento crucial da sua vida. Ele estava ali para ser tentado. Em tempos de tentação, a nossa oração deve ser intensa. Jesus, ele mesmo diz: olha, orai e vigiai para não cairdes em tentação. A gente precisa viver uma vida de oração para que a gente não caia em tentação. Porque a tentação tem os seus ciclos, tem as suas estações, não é assim? E tem muita gente que não se preocupa com isso. Tem muita gente que não está nem aí. Tem muita gente que já assume que é fraco por natureza. Eu não consigo resistir, é mais forte do que eu. Você já ouviu alguém falar assim? É mais forte do que eu. Eu falo, poxa, mas por que você fez isso? Ah, é mais forte que eu. Mas por que é mais forte do que você? Porque talvez a gente não esteja seguindo o exemplo de Jesus. Porque se a gente segue o exemplo de Jesus, Jesus sabia que vinha a tentação. E para o momento de tentação era preciso orar. Era preciso jejuar. Era preciso estar ali fortalecido em Deus. E queridos, se a gente vai na força da nossa carne, a gente vai cair em tentação. Porque é o que mais a carne quer. A carne quer mais é se esbaldar na tentação. É preciso que você fortaleça o seu espírito em Deus. É preciso que você se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. E para isso é necessário que a gente dedique tempo com Deus, dedique tempo em oração. A gente não pode ficar preocupado em pedir a Deus que evite a tentação. A gente não pode ter uma neurose para orar contra a tentação. A gente não pode ter uma atitude paranoica de ter medo da tentação vir sobre nós. Mas nós precisamos ter a nossa mente fortalecida em oração, porque a qualquer momento nós podemos ser tentados. A qualquer momento pode vir sobre nós a tentação. Então o que Deus ordena para a gente? Que a gente encha a nossa mente, que a gente encha o nosso coração de Deus. É como hoje em dia você pode fazer no telefone conferência. Você já fez conferência no telefone? Você aperta um botãozinho lá, liga para uma pessoa, aperta um botãozinho, faz uma conferência com uma outra pessoa. É muito legal. E a gente precisa estar em conferência diária com Deus. A gente precisa estar em conferência sempre com Deus. A gente precisa estar ligado a Ele a cada dia. Não podemos não podemos esmorecer, não podemos ficar achando que é isso mesmo. Essas coisas que têm que acontecer vão acontecer. Porque eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco. O apóstolo Paulo falava: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E a nossa fortaleza está quando a gente está em oração, quando a gente está ligado com Cristo, quando a gente está ligado com Deus. Por isso, queridos, é preciso um esforço. Jesus saiu, foi para um lugar deserto, e ali ele ficou em oração, em jejum. Ele ficou se preparando, ele ficou ali se fortalecendo. E no momento que ele se sentiu fraco na sua carne, veio a tentação, mas ele estava fortalecido no seu espírito, e ele pôde falar para o diabo e falar: diabo, você não vai conseguir. A minha vida está em Deus. Faça isso, Jesus.
A palavra de Deus diz isso. Eu estou fortalecido, eu estou alimentado de Deus, eu estou alimentado da palavra de Deus. Você não vai conseguir o seu intento. Ao invés da gente achar, coitadinho de mim, a gente tem que se fortalecer em Deus. A gente tem que se renovar em Deus. A gente tem que resistir em Deus. Em momentos de tentação, a nossa oração deve ser intensa. Com Jesus eu aprendo uma outra coisa. Antes da gente tomar decisões, a gente precisa estar em oração. Quer ver? Vai lá em Lucas, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Mateus não, Lucas, desculpa. Lucas, no capítulo 6, versículo 12. 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. Depois de orar a noite toda, o que aconteceu? Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também chamou de apóstolos. Olha que coisa interessante. Jesus precisava tomar uma decisão pela manhã. Ele precisava separar 12 homens para serem os seus apóstolos, aqueles que iam propagar a mensagem do Evangelho, aqueles que iam estar mais perto dele. Ele tinha decisões a tomar, e apesar de ser Deus, o que ele fez? Passou a noite inteira em oração. Você precisa tomar decisões na tua vida? Faça como Jesus. Passe tempo em oração. Passe tempo pedindo a Deus direção, resposta. Jesus passava tempos em oração antes de fazer as suas escolhas. E sabe, queridos, nós precisamos colocar as nossas escolhas no altar de Deus. A gente precisa passar tempo em oração pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus entendimento da vontade dele, porque muitas vezes queremos fazer o quê? A nossa vontade. Queremos ter o quê? As nossas escolhas. E será que as nossas escolhas são as melhores? Será que a nossa vontade é a melhor? Deus está sempre disposto a te dar o melhor. Deus está sempre disposto a fazer o melhor na tua vida. E o que é melhor para a tua vida? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você quer alguma coisa boa para a sua vida? Você quer alguma coisa que seja perfeita para você? Você quer alguma coisa que seja agradável para você? Então você precisa da vontade de Deus na sua vida. E para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, é preciso que você não faça a sua. E para não fazer a sua, é preciso que você esteja com o seu espírito fortalecido, que você esteja com Deus, que você esteja ali em sintonia com Deus. Teve um momento na vida de Jesus que ele teve muita vontade de fazer a sua vontade. E ele foi a Deus. Ele orou, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ele não queria passar por aquilo. A sua carne não queria passar por aquilo. Mas Jesus estava ali em oração, pedindo a Deus. Mas mais do que o seu pedido, o que Jesus estava querendo, com mais força, com mais intensidade, era fazer a vontade de Deus. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. E Jesus entendeu que a vontade de Deus era aquela. Orou 3 vezes, vendo que Deus disse para ele: não, é preciso que você faça a minha vontade. Ele falou: Senhor, então eu vou ser obediente e vou fazer a tua vontade. Então eu vou ligar a minha carne e vou fazer a tua vontade.
difícil isso. Difícil negar a nossa carne. Difícil negar o nosso ego. Difícil negar a nossa vaidade. Difícil negar as nossas emoções. É muito difícil. É por isso que Jesus estava ali em oração com Deus. Ele estava ali, Senhor, batendo na porta. Senhor. E a gente precisa entender isso. Porque tem vezes na nossa vida que a gente vai ganhar um não de Deus. Quando a gente ora a nossa vontade, a gente vai ganhar o quê? Um não de Deus. É preciso a gente entender como Jesus entendeu. É preciso a gente querer fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Aqui está o exemplo de Jesus. Jesus não era um filho mimado, que se jogava no chão. Não vai fazer a minha vontade, eu vou me jogar no chão. Não vai fazer a minha vontade, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou largar tudo. Que Deus é esse que não faz a minha vontade? Que Deus é esse que não olha para mim? Então Jesus falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. Por isso, queridos, nós precisamos colocar os nossos desejos, os nossos planos diante do altar de Deus. Sabe, nós podemos orar por aquilo que nós queremos. Podemos, a Bíblia fala, pedir e dar-se-vos-á. É direito pedir a Deus. Mas é importante que a gente confie que Ele vai nos dar aquilo que é bom para a nossa vida. Às vezes a gente ora em determinada coisa e a gente não sabe por que a gente não recebe. Talvez não seja o plano de Deus para a sua vida. Isso não é para você. Mas sabe de uma coisa? Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente pede alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não vai receber. A gente precisa estar sintonizado com a vontade de Deus. A gente precisa estar ligado na vontade de Deus. A gente precisa submeter a nossa vontade, os nossos planos, os nossos desejos à vontade de Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Senhor, não é como eu quero, mas é como tu queres. Que faça a tua vontade. Você quer que a vontade de Deus seja feita na tua vida? Ore a Deus. Ore a Deus e coloque a sua vontade em sujeição à vontade de Deus. Peça que Ele cumpra a sua vontade na sua vida. Outro exemplo de Jesus é que a oração, ela nos leva à intimidade com Deus. Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falaram da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando eles se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu. E ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho. Eles se calaram
e durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que viram. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Que coisa tremenda. Que inveja aqui de... que inveja de Pedro, João e Tiago. Já pensou você envolto essa nuvem? Já pensou? Que tremendo que não ia ser. Puxa, Jesus, nos mostra a tua glória, como mostrou aqui a Pedro, Tiago e João. Mas é engraçado que assim, Jesus ele deu exemplo. Ele estava ali, subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, os seus discípulos faziam o quê? Dormiam. Enquanto Jesus estava ali em sintonia, em intimidade com Deus, os seus discípulos, querido, não durmam no ponto. Ore. Quer ter intimidade com Deus? Não durma. Ore. Quer viver em intimidade com Deus? Tenha uma vida de oração. Se esforce para orar. Priorize a oração na tua vida. Oração nos leva à intimidade com Deus. Jesus sabia disso. E se você quer viver experiências gloriosas na sua vida, se você quer viver experiências grandiosas na sua vida, é preciso que você tenha uma vida de oração. A oração não é só para intercessão, a oração não é só para petição, a oração também é um momento de comunhão com Deus. Aprendemos com Jesus que devemos buscar mais a intimidade com Deus em oração. Jesus estava ali buscando a intimidade com Deus. Jesus estava ali procurando mais de Deus, saber mais a vontade de Deus, chegando mais perto de Deus. A gente só conhece uma pessoa quando a gente entra em intimidade, né? Quando a gente vive ali pertinho, aí a gente conhece. Quando você está de longe, você acha que você conhece. Mas quando você está ali, dia a dia, vivendo com a pessoa, sabendo o que a pessoa fala, como a pessoa pensa, para isso a gente precisa de proximidade. A gente precisa de relacionamento. Relacionamento com Deus. Quer saber o que Deus quer para a sua vida? Tenha relacionamento com Ele. Jesus estava ali tendo relacionamento com Deus, e Deus estava ministrando ao coração de Jesus aquilo que ele ia passar. Nada pegava Jesus de surpresa, porque ele ouvia direto de Deus, direto da boca do Pai. Por isso ele falou lá no deserto: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ouvia aquilo que Deus falava. E se você quer ouvir Deus falar, é preciso que você tenha tempo em oração. Se você quer saber aquilo que está no coração de Deus para a tua vida, passe um tempo em oração. Faça como Jesus, não faça como os discípulos. Os discípulos dormiam, mas Jesus orava. Os discípulos lá estavam com mão ronco, mas Jesus estava lá em oração. Aí quando os discípulos acordaram, eles viram a glória de Deus, e a Bíblia fala que eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Depois que o medo passa, ele fala: Jesus, eu não estou aqui nesse lugar. É gostoso sentir tua presença aqui. Sabe, queridos, Deus deseja que a gente se achegue a Ele. Deus deseja que a gente se aproxime dEle. Deus deseja que a gente esteja compartilhando a nossa vida com Ele, abrindo o nosso coração, abrindo para Ele os nossos sonhos, os nossos desafios. Deus quer que a gente se coloque em seus braços, como um pai que pega um filho nos braços. É muito prazeroso para quem é pai, o filho vem assim, né, se jogar no colo, pai, e se joga no colo, e vem com aquele braço aberto, né? Se dá aquele abraço gostoso, cá, meu filho. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer que os seus filhos se acheguem a Ele na sua intimidade. E para a gente se achegar à sua intimidade, a gente precisa buscar a Ele, a sua face, não a sua mão. Não a sua mão.
Tem muita gente que se achega buscando a mão abençoadora de Deus, mas não se achega com o coração aberto, desejoso de buscar a sua face. O profeta Jeremias profetizou lá em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer ouvir aquilo que está no coração de Deus? Quer entender a vontade de Deus para a tua vida? Clama a Ele. Deus deseja uma atitude nossa. Deus deseja olhar para o nosso coração e ver que nós queremos mais, que a gente quer conhecer. Porque às vezes a gente fala da boca para fora, a gente canta: Senhor, eu quero mais te conhecer. Mas se o seu coração não está sintonizado com isso que os seus lábios estão falando, são palavras apenas que não passam do teto, são palavras que caem. As suas palavras vão subir quando você genuinamente, lá no seu coração, está dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te entender, eu quero ver a tua face, eu quero contemplar a tua glória, eu quero fazer como Pedro, Tiago e João fizeram ali, que eles contemplaram a tua glória, estavam envoltos à nuvem da tua glória. Eu quero entrar na tua intimidade, eu não quero ficar dormindo. E sabe, muitas vezes a gente dorme espiritualmente falando. Deus quer falar com a gente e a gente está dormindo. Deus quer ter intimidade com a gente e a gente está num estado assim catatônico. É preciso que a gente queira ter intimidade com Deus. Às vezes eu acordo muito durante a noite, tenho sono muito leve. E às vezes, quando eu acordo à noite, às vezes com sono, eu sinto no meu espírito que Deus quer falar comigo. E aí vem a luta contra a carne. Senhor, você precisa vencer isso. Deus quer falar com você. Senhor, quer falar mesmo? És tu que quer falar mesmo? Estou morrendo de sono, me ajuda. Jesus passava noites e noites em oração, diante de desafios, diante de escolhas, diante de momentos de tentação, diante de momentos intensos na sua vida ministerial. Ele passava noites em oração, porque ele queria conhecer mais a Deus. Ele queria estar perto, juntinho do coração de Deus. Sabe, se a gente quer ter intimidade com Deus, se a gente quer ter como foco principal da nossa vida buscar a face de Deus, viver na presença de Deus em novidade de vida, é preciso que a gente esteja em oração. É preciso que a gente tenha uma vida de oração. Moisés era apaixonado por Deus. Moisés tinha sede de Deus, ele queria ver a glória de Deus. Então ele chegava junto de Deus e falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. O que você mais quer na sua vida? Se parasse para perguntar a você, o que mais você quer na sua vida? É uma pergunta que você precisa fazer para você. A gente quer tanta coisa, né? Para perguntar aos jovens lá no passado o que eles querem. Tem muita coisa. Para perguntar para você o que você quer. Você vai ter uma lista de coisas, mas o que você mais quer na sua vida? Jesus, o que ele mais queria era ver a glória de Deus, era fazer a vontade de Deus, era viver na presença de Deus, viver em sintonia com Deus. Uma última coisa que eu aprendo com Jesus está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17.
Diz assim: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque eles transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que coisa interessante. Jesus rogando, Jesus intercedendo por nós. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê o exemplo de Jesus, a gente vê que Jesus era um homem que intercedia pelos seus discípulos, intercedia já aqui por mim e por você. E se a gente quer seguir o exemplo de Jesus, a gente precisa ser um intercessor. A gente precisa ter uma vida de uma pessoa que está ali em sintonia com a vontade de Deus. E muitas vezes Deus nos incomoda, Deus nos dá uma sacudida dizendo: olha, intercede. Às vezes você não sabe nem por quê, nem por quem, mas está ali intercedendo. Se a gente quer seguir o exemplo de Jesus, a gente precisa viver uma vida de oração e de intercessão. Ore pelo país, ore pela nossa nação, ore pelas igrejas, pelos líderes, pelos pastores, ore pelos seus irmãos, ore por cada membro dessa igreja, ore pelas nossas crianças, como o diabo tem atacado as crianças, como ele tem vindo com fúria sobre as crianças. Ore, interceda, seja um intercessor, faça como Jesus. Jesus orou sobre Jerusalém, Jesus orou pelos seus discípulos, Jesus orou por Pedro, intercedeu a Deus, porque o diabo queria sacudir Pedro, e Jesus estava ali intercedendo por ele. Jesus é o nosso maior exemplo, e a gente precisa seguir ele. Para concluir essa mensagem, vai lá em Efésios no capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo resume esta mensagem. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. O que diz a palavra de Deus? Portanto, sede imitadores de Deus. Vamos ler juntos? Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Paulo resume tudo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Você sente o amor de Deus na sua vida? Você sente que Deus ama você? Procure imitar a Ele. Procure seguir os seus passos. Procure fazer como Ele fazia. Andar em amor como Cristo nos amou. Aquilo que a gente recebe de Deus é aquilo que a gente precisa dar. Se você recebe o amor de Deus no seu coração,
é aquilo que você tem que transmitir. Se você recebe a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, é a palavra de Deus que você deve transmitir. Se você recebe a glória de Deus na sua vida, é a glória de Deus que você precisa transmitir. Se você recebe a unção de Deus, você precisa transmitir essa unção. Sede imitadores de Cristo, como filhos amados. A gente precisa entender que nós somos filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não é um filho bastardo, você não é um filho indesejado, você não é um filho excluído, você não é um filho rejeitado, você não é um filho abandonado. A Bíblia diz que você é um filho amado de Deus. E se comporte como tal, seja imitador dele. Faça como ele. Siga o exemplo dele. Mas como meu filho, Jesus, eu quero imitar você. Falou, pai, você tem que me dar exemplo de vida. Jesus me deu exemplo de vida. Eu preciso seguir a Jesus para ser um exemplo de vida para o meu filho. Eu preciso imitar Jesus para ser um exemplo de vida para o meu filho. Para isso, viva uma vida de oração. Porque na força da sua vontade, do seu pensamento positivo, você não vai conseguir. Você pode ler todos os livros de autoajuda, você não vai conseguir. A palavra de Deus diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ore, viva uma vida de oração, viva uma vida de intimidade com Deus. E você vai ver os frutos na tua vida. Você vai ver a vontade de Deus sendo realizada na tua vida. Sede imitador. Seja um imitador de Deus. Ande como Ele andou. Ore como Ele orou. Interceda como Ele intercedeu. Decida como Ele decidiu. Escolha como Ele decidiu. Como Ele escolheu. Faça como Jesus fez. Imite a Ele. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar?